Eu quero convidar você a abrir sua palavra, sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. É um texto muito conhecido, mas eu queria extrair algumas lições. E eu queria que você ficasse muito ligado, porque é uma palavra, eu não costumo pregar, isso daqui a gente ministra no curso de batismo, para vocês terem uma noção. Mas o Senhor me impeliu mesmo, me senti, tá com umas ali. Me senti impelido pelo Espírito trazer essa ministração. E se Ele impeliu é porque Ele quer tocar a tua vida. Ele quer, hoje, eu posso garantir que é noite de salvação. Eu tenho certeza que pessoas que de alguma maneira não tinha aquela coisa assim, você tem certeza da tua salvação? Se você morrer hoje, você sabe qual é o teu destino na eternidade? Você tem convicção? Ou mais, você tem noção o porquê às vezes você não consegue vencer as tentações? Você sabe se você tem o Espírito Santo habitando em você e Ele consegue de alguma maneira te ajudar, te assistir, te auxiliar em questões desse mundo? Ou às vezes você parece que está lutando sozinho. Não, eu tento, eu vou, mas a hora que eu vejo eu não consigo. Então peraí, será que o Espírito Santo habita em você? Se Ele não habita, será que é porque você não nasceu de novo? Mas você já até ouviu, mas não existiu uma metamorfose, uma transformação, uma mudança a ponto do Espírito Santo nascer na sua vida e você ter uma nova vida, ter passado pelo novo nascimento? São questionamentos que hoje eu tenho certeza que vão sanar, vai ser sanado. E hoje, se você tiver alguma dúvida, hoje é a tua oportunidade de sair daqui convicto, com a certeza de que você pode hoje ter um novo nascimento. João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu queria pedir para você colocar na NVT. NVT, por favor. Geralmente eu peço na NVI, aqui a gente vai intercalar NVI e NVT, tá? Agora é NVT, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso, respeitado entre os judeus. Certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, todos nós sabemos que Deus o enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, ou não herdará o reino de Deus, ou não vai ter a vida eterna. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu-lhe: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz, assim como você é incapaz de dizer de onde o vento vem, e para onde o vento vai, você também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel, você é um fariseu, você é um religioso, você dá aula de teologia, você frequenta sinagogas, você é um pastor, você é um padre, você é um líder religioso e você não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem
em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como vocês crerão se eu falar de coisas celestiais ou espirituais? Meu querido, quantos conhecem esse texto? Quantos? É um texto muito conhecido, mas você já parou, você já leu umas 10, 15, 20 vezes, prestando atenção, pedindo, já leu numa versão, em outra versão, na outra versão, e pedindo, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu queria, de alguma maneira, trazer algumas coisas. O novo nascimento é o tema mais básico do cristianismo, da conversão sobre Jesus. É um tema fundamental. Não é possível a gente falar sobre Espírito Santo, sobre dom, sobre cura, sobre qualquer coisa, sobre mudança na família, no casamento, sem falar sobre novo nascimento. O novo nascimento é a entrada, é a porta para a vida espiritual. Se a gente não entender, não perceber que é necessário nascer de novo, para eu começar a entender as coisas espirituais, eu vou frequentar a igreja durante 20, 30 anos, 5 anos, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, vou ficar procurando coisas, e eu não vou achar, porque as coisas que Deus tem para nós, são coisas espirituais, e a gente é natural, a nossa mente é muito natural, a gente tem dificuldade com as coisas espirituais. Porém todas as bênçãos, e aqui vai, inclusive as naturais, família, bens, saúde, todas advêm ou vêm das bênçãos espirituais. Toda dádiva, o que é dádiva? Todo presente, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, de Deus, vem do céu, vem de uma maneira espiritual. Você não nasce antes de você nascer. Não, a natureza, o nascimento natural, mas Deus fala para Jeremias, eu te conheci, eu te vi antes de você nascer. Jeremias nasceu porque antes, espiritualmente, Deus, o Pai das luzes, quis que Jeremias nascesse. Nada acontece nesse plano natural, se antes não acontecer no plano espiritual. E às vezes o cristão, ele tem a oportunidade, o privilégio de entender esses dois planos. Às vezes eu estou tendo um monte de situações terríveis aqui em casa, eu estou tendo, um fica doente, outro sofre acidente, outro, um monte de desgraça no âmbito natural, e eu estou aqui, só fico atrás das coisas naturais. Eu vou atrás de dinheiro, porque se eu tiver um plano de saúde, daí eu arrumo, vai nesse médico, e são tantas, a gente fica guerreando aqui, parece que nada acontece, a gente esquece, fala, peraí, será que não está acontecendo nada no plano espiritual? Será que se for mudado algo aqui, não vai ser mudado algo aqui? O cristão é o primeiro pensamento. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Seja feita essa vontade espiritual aqui no mundo natural. Mas nós temos dificuldades. Deveria ser a primeira experiência do cristão, o novo nascimento. Por isso eu preciso tirar algumas lições sobre esse texto. Primeira lição, queria que você anotasse, guardasse aí, você costuma anotar. Primeira lição sobre o novo nascimento. Lições, né? O tema é lições sobre o novo nascimento. Primeira lição, o novo nascimento não tem a ver com quem se é ou o que se sabe. Primeira lição, o novo nascimento não tem a ver com quem se é ou o que se sabe. O texto fala que Nicodemos, você começa no versículo 1, era um líder, era um fariseu. Fariseu na época eram os principais religiosos da época, os mais rigorosos, os mais estudiosos, os mais aplicados na lei de Deus. Eles eram aqueles que tiravam nota 10
sobre a Torá, sobre as leis, sobre os profetas, e eles tinham um grupo que eles até oprimiam a população, que o judeu tem que ser assim, o judeu tem que praticar os 10 mandamentos, o judeu não pode roubar, não pode matar, não pode trair. Eles tinham, não era 10 mandamentos, eles tinham 360 e quantos mandamentos, tudo decorzinho, e quando eles pegavam qualquer pessoa transgredindo a lei, eles apedrejavam. Eles eram religiosos fervorosos. Se fosse hoje, eles seriam aquela igreja mais, não, nós defendemos o nosso Deus, porque o nosso Deus não pode roubar, não pode colocar essa roupa, não pode ser indecente, não pode falar mal, os fariseus eram esse tipo de gente. E fala que Nicodemos, ele era o líder desse pessoal. Então imagine quem que era o cara. Ele era o cara que passava, todo mundo falava: nossa, esse pastor é top, esse padre, esse líder religioso, esse irmão, esse não sei quem, porque olha, ele ensina tudo sobre Deus. Mas esse cara, ele chega até Jesus e ele sabe tanto, que ele percebe algo. Ele fala assim: eu vou até Jesus, porque não é possível, com certeza Jesus é enviado de Deus. E ele fala isso para Jesus. Ele chega até Jesus à noite, porque os fariseus não acreditavam em Jesus, tinha uma resistência, porque eles esperavam um rei vindo com seu exército, um cavalo branco. Eles esperavam um rei natural, sempre o natural. E Jesus vem humilde, simples, falando coisas espirituais, sobre perdoar, sobre um reino eterno, esse cara não é. Mas Nicodemos, por conhecer tanto, ele fala: não, mas deve ser, porque olha o que ele faz, Deus deve estar com ele. E ele chega para Jesus e fala: mestre, ele reconhecendo Jesus: olha, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. Eu, diferente dos meus amigos, meus irmãos, eu acredito no Senhor. Jesus podia falar assim: Nicodemos, você está esperto, Nicodemos, estou começando a achar que vai dar bom para você, Nicodemos, você está começando você acha que você é um crente legal, você vai na igreja, eu sei, você é respeitado, você é um cara bom, você não sei o quê. Jesus, se fosse um golpe de MMA, ia ser um mata-leão daqueles, ia ser um nocaute, Jesus vai no peito com os 2 pés. Nicodemos, vamos parar de conversinha. Se você não nascer de novo, você não vai ter a vida eterna, você não vai ser salvo, você não vai entrar no reino do meu Pai. Puxa, Nicodemos fica assim: eu acho que deu uma bugada, porque acho que ele fica assim: oi, tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, e os 10 mandamentos que eu guardo, e o que eu sou exemplo, e não sei, não. Se você não nascer de novo, você não tem parte comigo, você não vai ver o reino de Deus. Meu querido, isso mostra como as pessoas, e eu fico imaginando no nosso tempo, porque você já viu quem procura religião? Você já viu quem vai à igreja? Você já conversou com pessoas boas? Quem precisa de igreja? É o drogado. Quem precisa de Deus? É o cara que não presta. Eu sou bom. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu sou um Nicodemos. Não, a diferença é que eu não vou na igreja, porque na igreja só tem hipócrita. Para que igreja? Eu tenho minha devoção, eu não mato, eu não roubo. Você é um Nicodemos, assim como aquele que vai na igreja e acha que o fato dele ir na igreja já o torna bom, é um Nicodemos. Como quem não vai na igreja e acha que é bom, é um Nicodemos. Como qualquer um de nós, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e separados da glória de Deus nós estamos. Nós morremos em Adão, todos nós estamos caminhando para o inferno. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa que odeia, que
fica magoado, que de alguma maneira é egoísta, que quer se aparecer, tem um monte, às vezes você não mata, mas daí por isso que Jesus veio falando para os judeus, para os fariseus, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém falo, que aquele que pensou, xingou o outro, já é o quê? Já é assassino. Jesus veio falar, não é a questão do que está fora, é o que está dentro. O problema não são as ações, é o que está aqui. Nicodemos, você é um cara bom, mas se não tiver uma transformação interna em você, se você não tiver uma mudança interior, se você não nascer da água e do Espírito, se não tiver um novo nascimento, uma transformação, não interessa o teu título, o que você fez, o que você é. E esse é o grande conflito da humanidade. Por isso que existem tantas religiões. O que é uma religião? É o que a gente pode fazer para chegar até Deus. E a resposta de Jesus é nada. Nós não podemos fazer nada, porque nós estávamos condenados. Mas daí vem Jesus e fala, eu fiz por vocês. Agora o que você precisa fazer? Precisa nascer de novo. Mas que é isso? Você pode me explicar? Então, primeira lição que a gente precisa aprender. O novo nascimento não acontece por você frequentar a igreja, não acontece por você ter cargo na igreja, não acontece por você não frequentar a igreja e que isso mostra que você é melhor do que o outro, não significa que você ser pastor, você ter uma posição de você, não significa que você saber sobre o novo nascimento, nada disso comprova ou confirma que você é nascido de novo. O novo nascimento não tem a ver com quem nós somos, ou com o que nós fazemos, ou o que nós sabemos. Amém? No versículo 3, Jesus deixou claro. Jesus, para Nicodemos, respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não importa quem você é, o que você faz, o que você saiba, se você não nascer de novo, você não tem o Espírito Santo nem a vida eterna. Segunda lição, o novo nascimento é algo espiritual. O novo nascimento é algo espiritual, ou seja, é através da fé, é pela fé, não é algo natural que se entenda, não é algo que se entenda de um ponto de vista natural, intelectual, ou que aconteça naturalmente, não é uma ação, uma atitude, que eu faço isso, eu vou na frente da igreja, embora que às vezes isso é uma maneira da gente expressar algo, a nossa fé, mas não é uma coisa natural. Esse foi o problema de Nicodemos, querer entender coisas espirituais de forma natural, e esse é o problema da humanidade, ela quer entender coisas, e um dia eu percebi uma explicação, de um pastor, ele falando, nós somos limitados. Quem assistiu existe uma corrente na ciência, que o próprio ser humano, ele consegue, ele vive, no máximo, os gênios, esses fora de série, eles atingem 10% da capacidade do seu cérebro, da sua intelectualidade, só falta 90%. Deus criou um ser humano, mas a gente é limitado, e daí de repente, a gente quer entender um ser como Deus, a gente quer entender o Criador que criou os céus e a terra, que nos criou, que criou o ser humano complexo. Você pensa, a gente esses dias estava conversando com alguém sobre a psique humana, sobre o cérebro, como que a pessoa tem surto, por que tem surto, o surto é sabe, são quantas coisas, e a gente fica assim, meu Deus, que complexidade é o cérebro do homem, e a gente, porque a gente é inteligente, porque Deus nos fez assim, a gente se sente no direito de querer entender Deus, de querer explicar tudo por matemática. A vida não é uma matemática, a vida não é uma ciência exata.
Você querer entender tudo sobre fé, sobre Deus, sobre a palavra, é você querer colocar. Você já viu aquelas caixas de mercado, que às vezes você não pode usar mais sacola, você vai lá, pega aquelas caixas de mercado, desse tamanhozinho, papelão, isso, obrigado, papelão. E daí você pega, daí você fala assim, puxa, eu não quero gastar, não quero comprar sacola, eu não achei outra caixa de papelão. Então daí você coloca uma melancia, um melão, você vai colocando. A hora que você puxar, o que vai acontecer? Vai estourar, o fundo vai... Por quê? Não tem estrutura. É o ser humano, a maioria das pessoas que querem entender, explicar, ter A mais B sobre a palavra de Deus, sobre coisas espirituais, se tornam ateus, porque não consegue. E daí um ateu, sabe o que é um ateu? É essa caixa de papelão sem fundo, porque tentou ir aonde não é para ir. Não, coloca o que coloca lá as coisinhas mais básicas, coloca o macarrão, algumas coisinhas mais leves. Puxa, o ser humano se ofende com isso. Não, eu não me ofendo, porque Deus me criou de uma maneira maravilhosa, e Ele me criou o suficiente para eu poder, Ele me colocou um espírito suficiente para eu poder crer. Quando Ele chega para o profeta, isso é o terceiro ponto, já estou adiantando, para o profeta Ezequiel, leva o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos, um cemitério cheio de ossada. Ele pergunta para Ezequiel, fala assim, profeta Ezequiel, é possível esses ossos voltarem à vida? Se algum de nós, não é possível, porque já morreram, já estão secos, e já não sei o que, e tal. Ou se algum muito crente, muito fervoroso, lógico que é possível. Mas a resposta de Ezequiel mostra o que tem que ser a minha resposta e a tua resposta. Qual foi a resposta? Tu o sabes, eu não tenho condição de saber. Esse tu o sabes é o seguinte: o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode deixar assim, o Senhor pode fazer, se tornar, o Senhor pode todas as coisas. Meu querido, nós fomos chamados a crer. A gente sofre, tem sofrido e não tem conquistado nem 1/10 das coisas, das bênçãos que Deus tem para nós, porque, como eu falei, todas as bênçãos são através da fé, ou seja, através do crer, não através do entender. E o problema nosso é que a gente fica assim: se eu não entendo, eu não creio. Se eu não entendo e não creio, eu não recebo. Porque para eu receber eu preciso crer, e para eu crer eu preciso entender. Como que você entende o novo nascimento? Jesus vai e tenta explicar. O problema nosso não é falta de explicação, é porque até a explicação, Jesus vai mostrar aqui. Nicodemos era mestre extremamente inteligente, estudado, queria explicações. Mas o problema é que coisas espirituais nem sempre têm explicações tão matemática, tão milimétrica como algumas mentes humanas gostariam de ter. Eu queria ler um texto aqui, dar o exemplo de Paulo. Paulo era outro fariseu intelectual, que perseguia a igreja, que conhecia Jesus, que já ouvia falar, mas ele perseguia a igreja, perseguia Jesus. E no momento Jesus aparece para ele numa visão e fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Espera aí, eu não estou perseguindo, estou perseguindo a igreja. Não, você está me perseguindo, porque quem persegue a minha igreja me persegue. Daí Saulo tem uma experiência, tem uma visão. Como que você explica aquilo? É uma experiência, uma revelação.
Daí a hora que Paulo fala, em 2 Coríntios 5, 16 e 17, esse intelectual que depois começa a ensinar muita igreja sobre fé. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 16 e 17. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista com a razão, com essa mentalidade de querer, não, mas espera aí, será que ele ressuscitou, será que não sei o que, se ele falou, não, mas como que ele pode, como que pode nascer de novo, como não sei o que. Paulo, ele fala, sabe por que eu persegui a igreja, sabe por que porque eu pensava em Cristo só de um ponto de vista humano, eu não conseguia ter essa noção, essa visão espiritual. Só que ele continua, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Graças a Deus ele teve uma revelação. E olha o que ele fala, daí vem o versículo que todo mundo conhece. Logo, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que conhece a Cristo, não do ponto de vista humano, não apenas do intelecto natural, mas do ponto de vista espiritual, de uma revelação pela fé. Logo, todo aquele que está em Cristo dessa maneira, se torna uma nova criação. Ele nasce de novo, por isso ele se torna uma nova criatura. A velha vida, porque ele nasceu de novo, a velha vida acabou. É uma nova vida tem início. Para que essa nova vida tenha início, para que a gente nasça de novo, a gente não pode olhar Jesus só do ponto de vista natural. Você não pode chegar numa igreja e ficar ouvindo sobre Jesus e achar que Jesus é o humano como eu e você. Você não pode pensar, tudo que a gente, numa pregação, você fica tentando, e é o nosso normal, pensar do ponto de, quando fala sobre amor de Deus, a gente pensa no amor nosso, não, vai muito além. Se a gente não começar realmente pela fé, acreditar no amor ágape, no amor que vai além disso, a ponto de ter enviado Jesus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra eternamente, não pereça, mas tenha vida eterna. Essas coisas precisam começar a borbulhar em mim, através da fé. O que isso significa? Agora, porque senão, se eu começar só, assim como eu aprendo uma matéria da faculdade, assim como eu aprendo uma matéria da escola, isso daí eu estou aprendendo de Cristo apenas de um ponto de vista humano. Isso não vai me fazer nascer de novo. Eu não vou conhecer a Cristo, eu não vou estar nele como eu preciso estar, como eu preciso conhecer por meio de revelação, porque por meio de revelação é só através da fé, não é através do entendimento, do intelecto humano. O intelecto humano não acessa as coisas espirituais. O que acessa as coisas espirituais é o crer, é a fé. Por isso, eu estou falando tudo isso porque a pregação passada foi saia do quê? Betsaida, porque Betsaida é esse sistema que nos faz não ter fé. Daí a gente fica pensando, por que não tem cura, por que não tem milagre, porque a gente está pensando lá na frente, mas a gente não consegue nem nascer de novo. Porque Betsaida cegou tanto a gente que a gente até gosta de ouvir sobre Jesus, a gente até ouve sobre Jesus, a gente até fala sobre Jesus, mas não passa de um ponto de vista natural. Mas a gente, hoje o Espírito Santo vai revelar Jesus aqui. Quantos de nós deixamos de receber bênçãos e mais bênçãos por querer entender coisas espirituais apenas no âmbito natural? Como que vai ser possível, eu que fiz o renovo agora, voltar para minha casa e viver tudo diferente? Você acha que o final de semana pode? Não, final de semana não pode.
Mas o Espírito Santo que entrou em você, que te empoderou, que te reposicionou e que vai estar com você, te enchendo de poder, de unção, de graça e indo à tua frente, assim como ele foi à frente de Davi, derrubando gigantes, assim como ele foi na frente de Josué, derrubando muralhas. Dessa maneira você pode mudar a história da sua casa e da sua família. Agora, se for do ponto de vista natural, o que um final de semana pode fazer? Não vai mudar nada. E se for com esse ponto de vista, significa que você não crê. E se você não crê, você não recebe. Dá para entender? Você vem para um culto, o pastor fala, aqui você crê, você vem no apelo, você volta para casa, na primeira porrada, no primeiro empecilho, no primeiro contra, joga a tua fé lá embaixo. E daí vem para o intelecto, e daí você quer viver as coisas, os milagres, as mudanças, as transformações, o derrubar gigante. Você acha que Davi fosse pelo intelecto dele, ele teria enfrentado o gigante? Se Josué fosse pelo intelecto dele, ele ia ficar dando 7 voltas numa muralha indestrutível? Não estou ouvindo. Se fosse pelo intelecto, os discípulos deixariam sua vida para seguir Jesus. Se fosse pelo intelecto, os discípulos seriam martirizados por Jesus. Se fosse pelo intelecto, Pedro andaria sobre as águas até Jesus. A hora que ele foi para o intelecto, o que aconteceu? Daí você entende porque muitas vezes nós estamos afundando. Jesus, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente tem dificuldade. Por isso que ele usa figuras humanas para explicar coisas espirituais. Ele fez isso com as parábolas. Ele explicava as coisas da terra, árvore, pássaros, alimento da época. Ele fazia coisas assim para tentar explicar coisas espirituais. E aqui ele tenta fazer com Nicodemos, versículos 5 a 8, Jesus respondeu então para Nicodemos: eu lhe digo a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, portanto mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Ele dá exemplo do quê? Do vento, ele usa o vento. O vento sopra para onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de novo. Nicodemos, está vendo o vento? Não, você não vê o vento. Você não vê de onde ele vem, para onde ele vai, mas você sente, você percebe aquela árvore balançando, você percebe os efeitos. Mas você não explica de onde que o vento vem, aonde que surge o vento. Naquela época não, hoje ainda tenta, vem da onde, vem do vento noroeste, da onde, da massa polar, não, naquela época não consegue explicar. Da mesma maneira, Nicodemos, não se consegue, não é um nascimento natural, porque a natureza gera coisa da carne. O que eu estou falando para você é um nascimento espiritual que dá luz a coisas espirituais, Nicodemos. Mas da mesma maneira como o vento, você não vê, mas você percebe, ele gera movimento. Assim também, você não vê, mas quem experimenta esse nascimento, esse novo nascimento, vai gerar movimento, vai começar a perceber o que esse novo nascimento gera e causa. Você não vê, você não explica, mas você sente os seus efeitos. É isso que Jesus fala. Terceira e última lição, depois eu vou aplicar um pouquinho tudo isso. O novo nascimento acontece, já falei um pouco, mas é onde que eu vou ir mais a fundo aqui. O novo nascimento acontece através da fé.
O que é o novo nascimento? O novo nascimento acontece quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, quando nós cremos na obra da redenção. João 1, capítulo 1, 12 e 13, diz assim: mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural. Eu não sei se está na NVI ou na... Não, coloca na NVT aqui. Então acho que esse está na NVT. Está na NVT. João 1, 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo, quem já ouviu? Todos são filhos de Deus. A humanidade toda é filho de Deus. Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu. Não é isso que a Bíblia ensina. Quem se torna filho de Deus? A humanidade é a criação de Deus. Deus criou todos. Mas em Adão, que foi o primeiro filho, caiu, teve a queda, e todos se tornam criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário crer em Jesus. Só se torna filho de Deus através da fé. Esse texto está falando isso. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Tiveram esse novo nascimento, essa mudança. João 6, 26 a 29. João 6, estou dando texto para você, é a Bíblia falando, para que vocês saiam daqui. João 6, 26 e 29. Estava lá uma discussão, muitas pessoas seguindo Jesus, e nesse caso principalmente porque ele tinha multiplicado os pães, e estava todo mundo seguindo Jesus, queria se alimentar do pão, pelas coisas naturais, e Jesus está falando: vocês estão me seguindo só por causa das coisas naturais, terrenas, e eles começam a discutir lá. Jesus fala isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, não porque vocês entenderam as coisas, o meu ensino, as coisas espirituais, mas porque lhe dei alimento físico. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, com coisas passageiras, com coisas apenas naturais como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. A multidão falou: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Qual é a única obra que Deus quer das pessoas? Vamos repetir? Quem que ele enviou? Ele enviou Jesus para quê? O novo nascimento acontece quando nós cremos em Jesus e no que ele veio fazer. Jesus, ele não veio apenas ser um mestre que todo mundo... Nossa, eu admiro muito Jesus. Era um mestre incrível. Essa pessoa já está no inferno. É um Nicodemos. Se você só acha legal Jesus, os ensinos, a palavra de Deus, se você acha legal frequentar uma igreja, não, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou você não tem a vida eterna. Se você não tem a vida eterna, se você morrer hoje à noite, você está condenado eternamente. Para que você tenha a vida eterna, para que você possa ver o reino de Deus, você precisa, pela fé, acreditar que Jesus é Deus, é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou, se fez homem e veio para um propósito, que veio para tomar o meu lugar, porque em Adão
na queda, eu me tornei pecador, eu me tornei condenado, estava condenado, sem oportunidade de ter uma vida eterna e uma vida em comunhão com Deus. Me tiraram da minha posição de filho. Mas eu nunca fiz nada. Não foi você herdou isso daí. Isso a palavra de Deus nos ensina. É pela fé. E ele veio, mas Deus nos amou de tal maneira que ele falou, não vou poder, essa minha criação, eu quero eles. Então eu vou enviar meu filho, que vai morrer no lugar deles, vai pagar essa dívida. E se eles crerem no meu filho, nesse sacrifício, nessa substituição, de que o meu filho morreu a morte deles, sofreu a enfermidade deles, a dor deles, tudo que eles eram para viver, tudo que eram para eles morrerem, passarem, Jesus levou na cruz. E agora? E eu, pela fé, eu me aproprio então da salvação que Jesus conquistou. Aonde? Na cruz do Calvário. Então eu creio que Jesus é o meu Salvador, e porque Ele morreu a minha morte, eu entrego a minha vida para Ele. Eu creio nisso. Então, porque quando eu entendo isso, porque tem gente, eu creio nisso. Você crê, mas você já entregou a tua vida para Ele? Porque se você não entregou a sua vida para Ele, você não acredita nisso. Porque tem uma ilustração muito simples, mas que simplifica. Paulo fala, sabe por que Saulo se tornou Paulo? Porque ele fala, o amor de Cristo me constrange. Se o que Jesus fez por você, pela tua casa, pela tua família, pela humanidade não te constrange, você não crê que Ele fez isso. Porque isso custou preço de sangue, isso custou humilhação, isso custou aquele que era o Deus se fazer humano como nós. Eu preciso crer nisso daí. Não é só crer do ponto de vista humano, intelectual. Eu acredito nisso. Se você só acredita e isso não gera nada em você, você só está acreditando daqui, não desceu para cá. Quando desce para cá, a nossa atitude é fazer igual de um escravo, que tinha lá uma vida inteira pela frente, mas porque ele foi, a aldeia dele perdeu a guerra, e ele era um dos chefes lá, era uma potência de guerra, mas agora ele foi subjugado e não passava de um escravo. E um dia, agora está condenado, vai ser escravo para o resto da vida nessa nova nação. E passa um senhorzinho muito rico, com muitas posses, mas também com muito coração. Ele olha aquele homem forte, sarado, poderoso, mas acorrentado. Ele olha e vai até o lugar ali e fala, por que está ali? Que agora eles são escravos, eles perderam a guerra. Mas, então eu quero comprar aquele ali. Foi lá, comprou, mas é muito caro, porque ele é o melhor. Não, eu quero comprar aquele ali. Comprou, deu o valor lá. E daí pegou, foi lá, pode soltar, soltou. E daí entregou. Agora essa carta é tua. Daí rapaz, não entendo, mas o que foi? Não, você está livre, eu comprei, paguei a tua liberdade. Aquilo mexeu tanto com aquele homem. Daí o senhorzinho saiu, e o homem começou a seguir ele, aí estava indo, você está livre, eu não te comprei para ser meu escravo, não. O cara falou assim, não, eu sei que o Senhor me deu a liberdade, mas o que o Senhor fez, eu posso te servir por amor agora. Eu estava condenado, não sei o que me aguardava. O Senhor fez isso, o Senhor deve ser muito bom. Eu quero servir o Senhor por amor. Eu acho que nenhum outro lugar aqui me dá tanta segurança, me promete tanta alegria do que servir um homem como o Senhor. Alguém que entendeu. Agora a gente vive, eu nasci de novo, por quê? Porque Jesus morreu numa cruz, não sei o quê. Eu vivo, parece que, o que Jesus pede para nós? Não sei. O que Jesus escreveu na sua carta de amor para você quando te libertou? Não sei. Pô, não te importa?
Ele te libertou para algo, para você viver uma vida na tua casa, na tua família, como marido, como pai, como esposa, e você não está nem aí. Então, você não crê. E se você não crê, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, aí está explicado porque o Espírito Santo não te impulsiona para fazer as coisas que Deus quer. Porque se você nasce de novo, o Espírito Santo habita em você e começa a desejar o leite. Que um recém-nascido, uma criança chora querendo o leite da mãe. Quando a gente nasce de novo, você vê um novo convertido, ele quer ir para o culto, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele deseja, porque é o Espírito Santo que nasceu dentro dele, que começa a querer. É lógico que existe uma guerra, mas o Espírito Santo está ali. Se você ouve a palavra, se você vem na igreja, se você não vem na igreja, se tudo é igual, não tem diferença, se você ouve a palavra de Deus, não mexe com você, se você não ouve, não mexe com você, se nada, meu querido, hoje eu tomaria uma postura, porque eu não sei se Jesus volta amanhã, eu não sei se você morre amanhã, eu sei que se você morrer, ou Jesus voltar, e você não experimentou o novo nascimento, você não vai experimentar aquilo que Jesus veio fazer por você, que é te salvar. Eu sei que isso igrejas não pregam mais, é só vem aqui que eu vou orar por você, vem aqui que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. A prova maior foi que Ele morreu numa cruz por você. Mas não tem nenhuma bênção. O resto é só emocionalismo. As bênçãos verdadeiras e eternas só são conquistadas através da fé. Tudo que Jesus conquistou é pela graça, é de graça, né? Não é de graça, é por graça, não tem mérito. Ah não, o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Se você crê, o Espírito Santo vai... Coloca o vídeo aí, ó. Todo mundo vê borboleta. Todo mundo vê lagarta. Lagarta é boa, né? Lagarta. Mas o processo da lagarta se transformando em crisálida e crisálida transformando em borboleta, é raro a gente ver. Porque isso acontece atrás das folhas. De vez em quando a gente até encontra. Mas é muito raro, porque isso acontece de 1 a 3 semanas, essa transformação. A gente não vê, mas a gente vê borboleta. A gente vê lagarta, que é uma coisinha que a gente não gosta muito, a gente acha um bichinho meio feio, come, estraga a lavoura, destrói, é um bichinho nojento, mas a hora que se transforma em borboleta, é uma coisa linda. Não come mais, não estraga mais, pelo contrário, ela leva néctar de uma flor para outra, ela faz algumas coisas bonitas, enfeita, e só bota o ovo, só prepara, vive pouco a borboleta. A borboleta vive mais como lagarta do que como borboleta, sabia disso? Ela vive mais como lagarta. Como borboleta, ela praticamente tem borboleta que vive um dia, 24 horas. Ela só se transforma em borboleta, bota os ovinhos, faz a coisa lá, se alimenta e morre. Isso fez um paralelo muito legal comigo. Coloca o vídeo aí. Pronto. Filmaram em coisa de 3 semanas. Isso daí
eu imaginei, é o que acontece no nosso interior. A gente não vê, mas eu creio que aconteça. Porque os efeitos depois são perceptíveis. Pessoas que nascem de novo, eu lembro, uma das vezes que eu comecei a me questionar, eu nasci de novo, eu não nasci de novo, eu sou salvo, porque para a gente fazer o concílio, tem que falar quando você se converteu. Eu falei, eu cresci na igreja, não lembro de uma coisa assim, de um dia quando que você nasceu de novo? Eu falei, meu Deus do céu, não lembro. E eu fiquei, comecei a pensar, comecei a orar até, eu falei, Deus, eu não quero mentir. E eu até questionei, eu falei, gente, mas será que vai ter que mentir? Porque eu não lembro. Não lembro de quando eu me converti, quando nasci de novo, quando eu cresci na igreja. Para mim. E meu pai falou assim, me lembro meu pai, minha mãe falando, não, você vai lembrar, porque é um dia que você começa a querer mais das coisas de Deus. Eu lembro 500 apelos eu participei, mas daí eu lembrei uma vez que eu fui para o Vale da Bênção, com acho que 13, 14 anos, e eu era um menino bonzinho, cresci até os 13, 12, escola, igreja, campinho de futebol, escola, igreja, campinho de futebol, igreja, campinho de futebol, igreja, mais do que escola. Mas era um menininho assim, não dava trabalho, mas assim, ler a Bíblia, gostava de historinha, sempre gostei de historinha bíblica e tal, mas eu lembro que nesse encontro, era encontro para filho de pastores e músicos, eu fui, e lá, numa ministração, eu lembro que um momento lá, para filho de pastores que tinha chamado, que se sentia chamado, eu sei que aquela pregação me tocou muito, não era nem de aceitar Jesus, era de chamado, 14 anos, eu fui para frente, e não, olha, Deus tem um plano na tua vida, você nasceu para tal, eu lembro que nem foi uma coisa assim de aceitar Jesus, mas foi de um chamado. Eu lembro que teve o apelo, um pastor foi orar comigo, e daí ele falou, olha, hoje o Senhor está selando você, hoje o Espírito Santo está selando você. Eu caí, apaguei, fiquei não sei quanto tempo, não lembro ter falado em línguas, não falei em línguas, mas ali, e o que aconteceu? Eu voltei para casa, eu comecei a querer ouvir música cada vez mais, como era músico, ouvia umas músicas secular, já não tinha tanto prazer, não queria ouvir música secular, queria ouvir tudo quanto é hino, comecei a ouvir pregação, comecei a ler a Bíblia, aquilo começou, era um desejo tão grande, orar, eu ficava no meu quarto, eu lembro de entrar no meu quarto e começar a orar. Daí, quando eu fui fazer o concílio, o Espírito, eu só não pude falar que era no Vale da Bênção, porque os tradicionais talvez iam me reprovar, né? Porque Vale da Bênção, brincadeira à parte, mas eu lembrei assim, olha, ali você teve um novo nascimento, ali foi a tua decisão, porque ali aconteceu isso. Eu acredito que algo dentro de mim mudou, o Espírito Santo, porque eu recebi falei, não, eu quero, eu já amo Jesus, mas eu quero viver isso, e algo nasceu. Então, o que eu quero dizer, é que eu vejo muita gente falando, eu não tenho vontade, eu não consigo, é porque você está aqui só, você está se esforçando naturalmente. Existe um poder chamado Espírito Santo de Deus, que quando existe esse novo nascimento, essa borboleta que nasce dentro de nós é o Espírito Santo, essa nova vida é o Espírito Santo. A lagarta, que é a carne, que é a nossa velha natureza, ela de alguma maneira, quando eu falo assim, Jesus,
Eu não quero mais que a lagarta tome conta da minha vida. Eu não quero mais que a vida de pecado, a vida que corrói, que come, que destrói, tem destruído. Não, não quero. Eu creio que o Senhor morreu para mudar a minha vida, para mudar a minha história. O Senhor me libertou de todas as cadeias, os vícios. O Senhor está me libertando do império das trevas, das garras do inimigo. O Senhor está me transportando para o teu reino. Na cruz o Senhor fez isso, eu creio nisso, e eu recebo essa salvação, eu recebo isso, eu creio nisso, não com isso daqui, com essa cabeça, com esse intelecto, eu creio espiritualmente, eu creio que algo hoje vai nascer aqui, eu creio que hoje a lagarta vai morrer, o homem velho vai morrer, e a lagarta, o Espírito Santo vai nascer. Eu não vou estar vendo, como eu não vejo, mas eu sei que uma borboleta daqui uns dias eu vou começar a ver. E essa borboleta vai me conduzir a querer orar, a querer ouvir mais a tua palavra, e mais do que tudo, vai me dar uma convicção de que eu sou uma nova criatura, de que eu experimentei o novo nascimento. Novo nascimento não tem a ver com frequentar a igreja, de saber a Bíblia, de ser católico, de ser evangélico, de ser da igreja batista, não tem nada a ver com isso. Novo nascimento tem a ver com fé no Filho de Deus, que veio, morreu a minha morte, para que eu pudesse ter uma nova vida. E isso, eu preciso crer, e me apropriar, pela fé. Como que é isso, pastor? Eu creio, eu acredito. A palavra de Deus fala, pronto. Mas eu não entendo isso. Você não foi chamado para entender. Eu tenho um monte de coisa que eu não entendo, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele fez uma promessa para mim, que Ele foi para um lugar, preparar lugar para mim. E Ele veio para mudar a minha vida, mudar a minha história. E quanto mais eu conheço Ele, mais eu quero conhecer. E não é só na eternidade, porque essa nova vida tem me levado a experimentar alegria, paz, tem me levado a experimentar a força de perdoar, de receber afronta, e não, faz parte, de passar por dificuldades, mas saber que o meu Redentor vive, e que Ele está aqui comigo, e que Ele tem bênçãos e mais bênçãos, milagres mais milagres. E tudo isso começou no dia que eu experimentei o novo nascimento, o dia que eu morri para esse mundo e nasci para a vida que Ele preparou para mim. E hoje eu posso dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo. A lagarta, o marinho que não queria saber das coisas espirituais, irresponsável, já morreu, foi crucificado com Cristo. Agora a vida que eu vivo agora, na carne hoje, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo intelecto, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que promete que vai estar comigo até a consumação do século. E que se eu morrer amanhã, eu vou estar com Ele, eu tenho uma eternidade. Mas se eu não morrer, se eu demorar daqui 100 anos para morrer, durante esses 100 anos, Ele vai estar comigo, me guardando, abençoando a minha casa, abençoando a minha posteridade, minha filha, meu neto, meu bisneto e as próximas gerações. Vai estar agindo nessa igreja, cumprindo as promessas. Por que Ele falou para eu pregar uma mensagem dessa? Porque Ele quer tocar a tua vida, porque Ele queria que pessoas não saíssem daqui com dúvida. Ele não quer, porque tem muita gente que Ele quer abençoar, mas não nasceu de novo ainda. E hoje eu quero dar a oportunidade para você. Quero me chamar o louvor aqui à frente. Vai sair um monte de borboleta daqui. Eu tenho certeza que vai ficar um monte de lagarta hoje aqui. E vai sair um monte de borboleta. Para gerar
para botar muitos ovos, vidas, novas vidas. Eu quero que você já pense, já comece a orar. Enquanto eles vão cantar essa música, daí no meio, eu quero já vou te adiantar. Eu quero que no meio da música, em determinado momento, você que quer realmente ter a convicção e num gesto de fé, não é intelecto. Ah, não, eu vou lá porque eu entendi, mas será? Se tiver um será na tua mente, é natural, não venha para frente. Se tiver um será, mas assim, será? Não, isso aqui é natural, eu não vou viver mais pelo natural. Eu creio nessa palavra, eu creio em Jesus e a minha vida é dele. Eu quero experimentar esse novo nascimento, então eu vou lá para frente agora. Não vai se levantar a mão, vai se vir aqui para frente, porque você vai estar demonstrando a tua fé. Eu quero chancelar, eu quero carimbar o meu novo nascimento, demonstrando, confessando diante de todo mundo: eu nasci de novo. Ah, eu cresci numa igreja, mas eu nasci de novo lá no Vale da Bênção. Não sei se você cresceu aqui, se não cresceu, se está vindo agora. Não sei, você não precisa de ter, é hoje. Saulo foi um encontro com Jesus, uma revelação. Hoje eu tenho certeza que pessoas tiveram revelação aqui através da palavra dele. E você vai sair daqui com essa convicção do novo nascimento. E o novo nascimento é a porta para a nova vida. Uma nova vida salva, curado, liberto e apto, pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer, é muita coisa. Para começar esse mês, você vai viver milagre na tua casa. Você vai receber coisas extraordinárias. Porque teve que ser hoje essa palavra, porque tudo começa com o novo nascimento. Então que durante essa música, você vai aí, é agora, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Então no meio dessa música você vai vir aqui pra frente, carimbar o teu novo nascimento em nome de Jesus.